objeto bem legal para a gente trabalhar o nosso conteúdo de hoje. E eu acho que você já consegue identificar aí mais ou menos o que é isso aqui, né? Aqui está representado, né, no globo terrestre, o nosso planeta. E o nosso planeta, ele se chama planeta Terra. Então ele é essa bola azul aqui, né, que tem muito mais água do que terra, né, mas chama-se planeta Terra. O planeta Terra, ele faz parte do sistema solar. Ele é o terceiro planeta mais próximo ali do Sol e ele recebe essa luz solar para quê? Para que haja vida, porque nós já sabemos que para os seres vivos se desenvolverem é necessária a luz do Sol, né, a água, o ar. Então tudo isso tem aqui no nosso planeta Terra. Se vocês perceberem aí, essa parte toda azul aí é formado os oceanos, tá? E essas partes em verde, amarelo, marronzinho aí são as partes que tem terra, onde a gente encontra os países, né? No caso aqui, eu deixei bem aqui para vocês verem que aqui está o Brasil, tá? Então aqui a gente percebe que no planeta Terra ele é composto aqui por vários países, os oceanos, os continentes e assim por diante, tá? Então, nosso conteúdo de hoje, a gente vai explorar o planeta Terra, tudo bem? Então, vamos lá. Já vimos lá no globo terrestre, né, que o nosso planeta chama-se Terra. Nesse planeta, os seres vivos e os não vivos, né, os seres não vivos estão presentes. Então, os seres vivos, eles necessitam cuidar desse planeta, por quê? Para a gente ter água potável. O que é uma água potável, tia Bárbara? A água potável é aquela água apropriada para beber. Porque o nosso planeta, vocês perceberam que ele é bem azul e ele é formado pela maior parte por água. Mas aquela água toda não é própria para beber, para consumir, tá? Então, por isso, a importância da gente cuidar da água, da nossa natureza, do nosso ambiente, para a gente viver bem, tá? Então, olha só, no nosso livro, a parte de introdução aqui vem mostrando, como a tia Bárbara mostrou lá no globo terrestre, o nosso planeta Terra. Quando a gente fala em Terra, né, a gente recebe esses raios solares. Por quê? Porque quando é dia, a gente consegue perceber o Sol lá no céu. Então esses raios solares, eles chegam até a Terra para o desenvolvimento dos seres vivos. Quando é noite, o Sol baixa, né, vai embora, para poder chegar à noite com a Lua. Então o que acontece? Se você perceber no globo terrestre, de um lado, quando o Sol está batendo de um lado da Terra, no outro lado é noite. E vice-versa. A Terra vai girando, a gente não consegue perceber que ela gira, mas a Terra gira sim, tá? Então, quando um lado é dia, o outro vai ser noite, tá? Então, esse texto de introdução aí do conteúdo, a tia Bárbara vai fazer para vocês acompanharem juntamente com as aulas online. O planeta em que vivemos chama-se Terra. Observe como é a Terra vista do espaço. O Sol é a fonte de luz que ilumina a Terra e é também a fonte de calor que aquece o nosso planeta. Sem o Sol, os dias seriam bem frios e tudo escuro. Então, os seres vivos não conseguiriam se desenvolver, tá? Então, a gente precisa do calor do Sol para a gente saber que é dia, para a gente se desenvolver e para se aquecer. A vida na Terra só é possível em razão da presença da água. Sem água ninguém vive. Sem o ar também não. A gente precisa da luz e do calor do Sol. Tudo isso é uma combinação para que os seres vivos possam fazer seu desenvolvimento. A combinação desses elementos possibilita o desenvolvimento de todos os seres vivos. Observe as fotografias. Vocês vão perceber aí nas duas imagens que cada uma tem uma legenda explicando o que significa aí, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Na imagem 1, vocês têm aí a Mata Atlântica no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça,
em Alegre, lá no estado do Espírito Santo, aqui no Brasil mesmo, tá? Essa imagem aí é do nosso Brasil. Essa imagem aí foi tirada em 2018. Se vocês repararem bem, vocês vão conseguir ver o verde da natureza aí, uma cachoeira linda, né? Com os elementos que nós precisamos aí para o desenvolvimento. Já na imagem 2, nós vemos aí a caatinga no período da seca em Juazeiro, lá na Bahia. Ou seja, aqui tem uma diferente imagem, também aqui no Brasil. Um lado a gente consegue perceber muita área verde, já no outro lado aqui, a gente consegue perceber a falta desse verde. Por quê? Porque em tempos de seca, alguns lugares são muito castigados, né? A plantação ela some, a vegetação, então assim fica escassa. Então a gente consegue perceber a diferença nesses dois lugares aí. Tá pedindo aí para vocês conversarem com o professor e os colegas sobre a diferença entre as fotografias. Tia Bárbara já mostrou aqui, né? Se vocês perceberem aí, vocês vão conseguir visualizar que de um lado a gente consegue ver muito mais a natureza exposta e no outro uma área mais seca, mais rochosa, né? Por quê? Porque de um lado a gente tem a água, que é em abundância, e do outro lado a falta dela. Então o prejuízo que causa sem a água. Então nessa próxima página aqui, a página 155, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, né, da terra, do solo e a água. No início dos nossos estudos, no começo do ano, se vocês se lembrarem, nós trabalhamos nos diferentes tipos de ambientes. E nós percebemos que em todos é necessário dos cuidados que nós devemos ter com eles, né? Principalmente com o solo e a água. Então a gente tem que evitar algumas coisas para que a gente tenha em abundância para sempre aí, para quem vier, né? Para os próximos dias. Então olha lá. As pessoas que vivem nas diferentes partes da Terra têm modos distintos de se relacionar com a natureza. O que é isso, modos distintos? São diferentes tipos de cuidar da natureza. Porém, elas têm características em comum. Todos nós, olha, precisamos da água e é no solo que vivem e desenvolvem suas atividades. Observem essas fotografias aí. Nós temos duas imagens. Primeiro, de uma mulher indígena, lá de uma tribo, trabalhando na colheita da mandioca, tá? Então, essa imagem foi tirada lá no Mato Grosso, em 2018. Já na segunda imagem, vocês conseguem ver os barcos dos pescadores em Porto Belo, lá no estado de Santa Catarina. Então, são duas atividades diferenciadas. Os índios, principalmente, necessitam muito da natureza do solo. Por quê? Porque os índios, eles não têm um supermercado, uma feira para poder comprar os alimentos, não. Eles mesmos plantam, colhem, então eles necessitam da terra para eles poderem fazer esse tipo de plantio. Já os pescadores, em algumas áreas, né, que existem aqui no Brasil, eles precisam demais da água, porque são pescadores que vão até os rios, fazem a pesca, trazem para poder tirar o alimento para a família e poder vender também para tirar o sustento. Então, tanto a terra é importante, porque a gente que consome os alimentos, né, comprados em mercados, em feiras, a gente não tem o trabalho de ir lá plantar. São pessoas que já fazem esse tipo de atividade para a gente poder somente consumir. Mas sem a nossa terra e sem a nossa água bem cuidada, vai faltar o alimento, vai faltar água para o nosso dia a dia. E nenhum ser humano, nenhum ser vivo, ele vive sem a terra, né, no caso, para dar os alimentos para nós, seres humanos, seres vivos, e também da água, porque todo ser vivo necessita da água para poder se desenvolver. Então é necessário esses cuidados. A gente precisa, principalmente nas nossas casas, a gente precisa fazer algumas ações em que a nossa água seja cuidada para que não falte, né? Não desperdiçar. A gente tem que realizar algumas ações para que cuide, para que tenha para a vida inteira, né? E no caso aqui da agricultura, que é o plantar, né?
as pessoas, principalmente os índios, eles utilizam-se dessa terra e eles cuidam, evitam queimadas, né, que fazem com que a plantação suma, em que o solo fique fraco e não consiga produzir. Então, sem a terra bem cuidada, vai faltar o alimento. E sem a água cuidada também, a gente vai morrer de sede, porque não vai ter esse bem tão precioso que a gente necessita diariamente, tá? Então, essa página aqui vem falando sobre esses cuidados que a gente deve tomar para que o solo e a água sejam bem cuidados. Então, nessa página aí está dizendo o seguinte: converse com o professor e os colegas sobre a importância da água. Nós já conversamos aqui, eu sozinha, né? Depois, posteriormente, vocês conversarão com as professoras nas aulas online. E vocês deverão perceber aí, que faz a pergunta aí 2, no lugar onde você mora, como o solo e a água são utilizados? Essas questões vão ser faladas durante os próximos estudos. Tá? E na sua opinião, o que podemos fazer para preservar? Nós já estudamos isso, já fizemos algumas atividades relacionadas aos cuidados que nós devemos ter, tanto com o solo, com o ambiente, tanto com a água. Isso vai ser discutido passo a passo nas aulas que as professoras vão fazer online, tá? Na página 156 tem um textinho bem legal do Saiba Mais, que essa aula também será destinada aos comentários, às opiniões de vocês. Elas vão ser discutidas juntamente com as professoras regentes, tá? Vão ter aqui algumas palavras que vocês podem ter dificuldades, mas aqui do ladinho tem algumas explicações, então vocês vão perceber direitinho aí onde elas encaixam. E a página 157 é uma tarefa, né, uma atividade relacionada ao que nós trabalhamos agora sobre o planeta Terra, sobre os cuidados que devemos ter com tudo, tá? Então, essa questão aí está perguntando qual é o nome do planeta em que nós vivemos, o lugar onde que a gente vive, vocês já devem saber, é Lua, é Terra ou Sol? Vocês deverão marcar o X. Na questão número 2, vocês deverão procurar essas 4 palavras aqui, que estão separadas, vão procurar aqui no diagrama, nesse caso palavras aqui, as palavras luz, ar, água e calor. Tudo isso aqui é importantíssimo para o desenvolvimento de nós, seres vivos, para o desenvolvimento dos seres vivos, tá? Na questão 3, nós temos aí, complete as frases com uma das alternativas do quadro, ou seja, vocês terão aqui algumas palavras que completarão essas frases. Prestem atenção do que nós estudamos. O Sol é a fonte de quê? É uma fonte de ar que envolve a Terra ou é uma fonte de luz que ilumina a Terra? Você deverá colocar o que você achar e o que nós estudamos. Letra B. O solo, a água, a luz e o calor do Sol são importantes para quê? Para todos nós seres vivos ou só para alguns seres vivos? Então você vai ter que completar essa frase. A número 4. Como seria a Terra sem o Sol? Tia Bárbara explicou anteriormente. Quem lembrar, né, vai saber direitinho aí, ó, marcar com X. Será que sem o Sol a Terra seria fria e escura ou seria iluminada e quente? Então, essas questões aí, vocês deverão fazer juntamente com as suas professoras, né? E depois fazer posteriormente a correção. E a gente vai encerrar esse assunto do planeta Terra aqui, com essa atividade de fixação. Lembrando que o planeta Terra, ele é o único, né, comprovado com vida, que há vida, né? Por quê? Por conta da água, por causa do ar, por causa da luz solar. Então, o planeta Terra, ele é nossa moradia e a gente deve cuidar bem dele, tudo bem? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijos!